Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que Ele abençoe mesmo. E a bênção de Deus, a minha amiga e meu caro amigo, não é, por exemplo, você ganhar dinheiro, não é você conseguir realizar os seus sonhos, você receber bênçãos pontuais. A bênção de Deus maior, não tem maior do que essa, é o Espírito dele, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu Pai. Quem me dera ter palavras para trazer para vocês exatamente o que isso significa. E o Espírito de Deus é palavra, é a mente do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito que conforta, que consola os enlutados, é o que guia as pessoas em toda a verdade. É o Espírito justamente oposto, contrário ao espírito deste mundo. O espírito deste mundo é o espírito enganador, mentiroso, ilusório, ilusionista, digamos assim. Veja o que diz o Sagrada Escritura. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo diz, lá no Velho Testamento, através do profeta Jeremias: enganoso é o coração. Quer dizer, o coração é enganador, mais do que todas as coisas. Não tem ninguém nem nada mais enganoso ou enganador do que o coração. Além de enganador, ele é perverso. E ele deixa a pergunta: quem o conhecerá? Nem a gente conhece o nosso coração, nem você conhece o seu coração. Então, amiga e amigo, quando você recebe o Espírito Santo, e essa é a razão principal, é o foco principal da campanha de Gideão, receber o Espírito de Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus, Ele, que é o Criador de todas as coisas, Ele que criou o ser humano, e Ele sabe de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Então, só Ele é capaz, tem poder, tem autoridade para nos guiar em toda a verdade. Contrariando o espírito deste mundo que é enganador. Só para você ter uma ideia, quantas escolhas erradas nós fizemos na vida? Você, eu, todos nós. Quantas escolhas erradas fazemos em nossas vidas por conta da ausência do Espírito Santo, da ausência da verdade, da ausência do Espírito de verdade. Não é verdade? Não é verdade? Veja só o Espírito Santo tem poder, tem condições de guiar a sua mente em toda a verdade. Então, a maior bênção que você pode receber na sua vida é o Espírito da verdade. Foi isso que aconteceu comigo. Como testemunha
viva do Senhor Jesus Cristo, eu posso falar isso para vocês. Eu posso. Porque foi o Espírito Santo que, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fez de mim uma nova criatura, um novo pensamento. Me deu uma nova visão, um novo entendimento. Removeu as mentiras, os enganos, as ilusões que o meu coração me sustentava, digamos assim. Então, quando ele diz que o coração é enganador ou enganoso, é o coração mais do que todas as coisas, mais do que tudo, o coração é enganador. E ainda, some-se a isso que ele é perverso. Além de enganador, ele é perverso, cruel. Quem o conhecerá? Só Deus, mais ninguém. Nem anjos, só Deus. Somente Deus conhece os corações. E quem é possuído por um coração enganador e perverso, como pode ser feliz nesse mundo? Impossível. Impossível ser feliz carregando dentro de si um enganador, que é o seu coração. O coração, eu diria, é um mensageiro de Satanás dentro de cada ser humano. É ele que faz a gente fazer as más escolhas, as escolhas ruins. Então, quantas pessoas casam e descasam por conta do coração enganador? É esse, ou é essa. Tá, ó, esta criatura se encaixa perfeitamente comigo. E quando casa, dura apenas algumas horas, ou alguns minutos, ou alguns segundos. Mas essa é a situação do coração. Então as pessoas escolhem o parceiro, a parceira, o relacionamento errado por conta do seu coração. As pessoas escolhem a profissão errada por conta do coração. Imagine, o jovem abraça uma profissão que ele pensa, vai me trazer lucro, eu vou ganhar muito dinheiro com essa profissão. E ele mergulha em estudar, leva anos estudando, se forma, se torna uma pessoa bem capacitada, capaz, mas depois descobre, puxa vida, eu levei 10, 15 anos estudando, lutando, investindo toda a minha vida nessa profissão, mas não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. E ela muda completamente. Por quê? Foi enganada pelo seu coração. O coração engana primeiramente a própria pessoa, o seu possuidor. Além disso, além dele enganar o seu próprio possuidor, ele também engana os outros. Quer dizer, a pessoa é enganada pelo seu próprio coração e também pelos corações dos outros, que também estão possuídos por um enganador. Quer dizer, todo mundo engana todo mundo e ninguém conhece a verdade e ninguém, de fato, é dirigido ou guiado a uma vida estabilizada. Então, amiga e amigo, sem o Espírito Santo é impossível ser feliz. Coloque isso na sua cabeça. Sem o Espírito Santo, sem o guia de nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível ser feliz. Não pense
que conquistando mundos e fundos, não pense que conquistando um bom emprego, um bom trabalho, não pense que sendo cabeça, digamos assim, dono do seu próprio negócio, você vai ser feliz. Não. Só quando o Espírito Santo for dono do seu coração, aí sim você vai ser feliz. Começa com ele. É o que diz aqui: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jesus disse: mas quando vier, desculpa, eu não estou rindo nem para vocês, nem de vocês. Eu estou rindo com gozo que jorra de dentro de mim, ou dentro de mim. Porque Jesus disse: quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que maravilha! Que maravilha! Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente é guiado em toda a verdade, para sempre. Claro, ainda assim não significa que nós seremos robôs do Espírito Santo, não. Ele nos dá a direção certa, ele nos mostra a verdade, ele nos guia à verdade. Todavia, cabe a cada um que o tem, ainda assim, optar, decidir se obedece ou não obedece. Então, o Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade, e ele nos convence. Quando ele toma posse do nosso ser, por permissão nossa, então ele nos guia em toda a verdade. Ele nos convence do que é errado e do que é certo. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, do que é certo. Ele nos convence do juízo. Um dia vai haver o juízo final. Então, ele nos convence de todas as coisas que precisamos para que nós possamos dar uma direção certa ao nosso coração. Porque o coração, como você sabe, é o centro das emoções, dos sentimentos. E por conta de ser um coração corrupto, enganador, a gente, normalmente, o ser humano, segue as emoções, segue os impulsos do coração. E casa errado, escolhe profissão errada, faz maus negócios. Por quê? Tudo por causa do coração. Tudo por causa do coração. Só para você pensar um pouquinho mais, Jesus disse para os hipócritas religiosos: o que é mais importante, o que é maior? A oferta ou o altar que abençoa a oferta? O que é maior? A oferta ou o altar que abençoa a oferta? Depois ele falou de outra forma: o que é maior? O ouro que cobre o templo, que cobria naquela altura o templo por dentro, ou o templo que santifica o ouro? Então, quem não tem o Espírito Santo, olha para a oferta. Quem não tem o Espírito Santo, olha para o ouro. As pessoas não olham para o altar. As pessoas, normalmente, não todos, quem tem o Espírito Santo, reverencia, considera o altar como Deus, a morada do Altíssimo.
Mas quem não tem o Espírito Santo, que é a maioria, infelizmente, olha ou preza mais a oferta. Preza mais o ouro. E você que está me assistindo nesse momento? O que você preza mais? O que você preza mais? O seu coração, os sentimentos, as emoções, as badalações do seu coração? Ou o Espírito que guia, o único Espírito que guia o coração até aos pastos verdejantes? O que você prefere? O que você acha maior? A sua vida secular, sua vida neste mundo, ou a sua vida eterna? Porque o coração enganador, ele faz a pessoa focar a sua vida, investir toda a sua vida, mergulhar toda a sua vida neste mundo, nas conquistas materiais. Mas quem tem o coração conduzido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, investe toda a sua vida na palavra de Deus, na sua eternidade. Porque cedo ou tarde todos nós partimos deste mundo. Essa é a realidade. Então, Jesus disse, quando vier o Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guiará em toda a verdade. Amiga e amigo, quem não tem o Espírito Santo está condenado a viver enganado por si mesmo, primeiramente, e também pelos demais que estão ao seu redor. Então, nós vamos começar o jejum de Daniel neste sábado, de sábado para domingo, à meia-noite, e vamos focar toda a nossa força, todo o nosso pensamento, todos os nossos sonhos, todas as nossas projeções, para que ele, o Espírito Santo, venha possuir o nosso ser. Eu já recebi o Espírito Santo, mas eu vou estar com vocês, unido num só Espírito, com vocês, também no mesmo propósito, para que Deus venha fazer um derramamento sobrenatural do Espírito dele sobre todos os que participarem do jejum de Daniel, que vai ser da seguinte forma. O jejum de Daniel, a coisa mais difícil é você ficar longe das notícias deste mundo, não é verdade? Você quer estar atualizado no que está acontecendo neste mundo. Pois bem, isso é natural do ser humano. Então, nós vamos eliminar os pensamentos deste mundo, as notícias deste mundo, o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, bispo, eu posso fazer isso? Será que dá? É possível? Se você quiser o Espírito de Deus, você vai mergulhar os seus pensamentos nos pensamentos de Deus, né? Que são a sua palavra. Você vai ler mais a Bíblia, você vai buscar mais, focar os seus objetivos no recebimento do Espírito Santo. E você vai fazer esse jejum de informações seculares, entretenimentos. Você vai fazer o jejum de esportes. Você vai fazer o jejum, né, de assistir esporte, etc. Mas, bispo, eu posso fazer ginástica? Claro. Você vai cuidar do seu corpo, você não vai deixar de comer, você não vai deixar de beber, você não vai deixar de fazer exercício. Mas a sua mente vai mergulhar nos pensamentos de Deus. Inclusive,
quando você for fazer exercício e quiser ouvir a palavra de Deus, nós temos aí a Bíblia em áudio, né? A Bíblia Fiel. Você pode entrar aí no site do Univer e saber como faz para ter a Bíblia em áudio, para você ficar só ouvindo e a juntar o seu pensamento com o pensamento de Deus. Então, você tem mecanismos para mergulhar o seu pensamento 24 horas por dia naquilo que é de Deus, a palavra dele. Além disso, você sabe que todo dia nós temos um próximo da gente, né? É a esposa, é o marido, é o filho, são os filhos, os pais, os colegas de trabalho, da escola, da faculdade, as pessoas que estão ao nosso redor. Qual o bem que você vai fazer para esse próximo que está com você? Dentro da sua possibilidade, das suas condições. Por exemplo, você é uma pessoa que lê um livro que ajudou você a encontrar com Deus, despertou a sua fé. Então adquire esse livro e dá para uma pessoa próxima a você, só isso. Adquire esse livro em uma universal, qualquer igreja universal tem livros, uma literatura farta, e você vai pegar aquele livro que ajudou muito você vai dar para uma pessoa, porque você quer que aquela pessoa, o seu próximo, tenha no mínimo o que você tem. Ela seja tão abençoada quanto você, até mais. Então você vai fazer o jejum de pensamentos, de notícias seculares, esportes, lazer, entretenimento, novelas, tudo. Só vai ficar, obviamente, pensando nas coisas de Deus. Por exemplo, a série Reis instrui, orienta, especialmente nesses últimos dias, que fala sobre o pecado de Davi, o que o fez desviar o coração, que era um coração segundo o coração de Deus, para fazer o que desagradava a Deus. Você vai aprender com o erro de Davi, ou com os erros de Davi, a não fazer os mesmos, não cometer os mesmos erros. Então, você vai mergulhar os seus pensamentos nos pensamentos de Deus. Ler mais a Bíblia, mergulhar seus pensamentos nos pensamentos de Deus. Enfim, você vai fazer um jejum. Isso nós chamamos de jejum. Deixamos a nossa vida secular de lado e mergulhamos nas águas do Espírito Santo. Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele vai guiar você ao casamento, ao relacionamento direito, ao casamento, ao matrimônio verdadeiro, vai guiá-lo a fazer ter uma formação profissional de acordo com os seus talentos que Deus lhe deu. Enfim, você vai fazer as suas escolhas dirigido pelo Espírito Santo. Aí vai arrebentar. Começa o jejum de Daniel neste domingo, à meia-noite, começa às 0 hora, né? De sábado para domingo. Então, meia-noite, o jejum de Daniel. Vai mais à igreja. A Igreja Universal está aberta todo santo dia, 3 vezes por dia, no mínimo, nós temos reuniões. Então, você vai em qualquer reunião, vá, faça a sua oração, vai trabalhar depois. Enfim, não falta ferramenta para você desenvolver o jejum de Daniel. 21 dias de mergulho nas profundezas das águas do Espírito Santo. Deus abençoe
e até logo mais, ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.